Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus. Em Marcos 15, no versículo 4 e 5, que diz assim: outra vez Pilatos interrogou-o, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas estão te acusando. Mas Jesus nada respondeu, até a ponto que Pilatos ficou assombrado. Então, irmãos, a gente vê aqui que Pilatos perguntou, né? Tu és o rei de Israel? E no versículo 2, Jesus diz assim: assim é como tu dizes. Então, confirmando para Pilatos, né, que realmente ele era assim. Mas, então a gente vê, irmão, que como Jesus, ele se calou mediante a situação que ele estava passando. Em todo momento, como um cordeiro, o cordeiro, quando ele está no matadouro, ele não reclama, ele não grita, e assim Jesus não reclamou, não gritou, e teve que passar pelo que o Senhor determinou para a vida dele, para a remissão, para agora que a gente venha ter a oportunidade de poder estarmos nos arrependendo dos nossos pecados. Mas nós reconhecemos isso. Mas infelizmente os judeus, alguns judeus, não são todos também, tem uma certa parte que crê em Jesus sim. Mas aqueles fariseus lá, eles, irmãos, a gente vê que por que eles não creem em Jesus? Porque o inimigo plantou uma mentira na mente deles, dizendo assim que um maior homem que eles consideravam que é o pai da fé, que é Abraão, Deus não permitiu que um homem terreno matasse o próprio filho, porque o anjo veio e disse: Abraão, solta essa faca e não faz nada ao menino. Então esse é o engano que Satanás vem plantando na mente dos judeus, comparando Jesus com um ser humano, dizendo: mas se um ser humano igual a nós, Deus interviu para que Abraão não matasse Isaque, imagina que Deus vai permitir que o filho dele seja morto. Jamais que isso vai acontecer. Mas eles não entendiam o mistério de Deus, porque o Senhor, ele manda um servo, eles matam, ele manda outro servo, eles matam. Então o Senhor pensa assim: não, agora eu vou mandar o meu filho. Quem sabe o meu filho eles não vão matar. Mas era necessário que isso acontecesse para a remissão dos pecados, para que agora também descesse o Consolador, porque Jesus, ele era um homem terreno, mas ele se fez homem. Ele não teria como ele ficar a vida toda aqui, porque ele se fez carne como nós. Ele tinha receios, ele tinha medo, ele tinha aflição. E assim como ele teve a aflição da morte, quando ele foi orar no Monte Sião, e ele orou com tanta intensidade que começou a sair suor com sangue, para você ver a intensidade da aflição que Jesus tinha. Então era necessário que ele passasse o tempo dele aqui como ser humano e morresse agora, para que a gente pudesse ter agora a liberdade em Jesus Cristo, para poder pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Porque
era necessário, como ele não iria ficar vivo a vida toda, era necessário que viesse o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, que nos alerta, nos aconselha, nos mostra nossos erros, ele nos culpa, ele faz com que a nossa mente venha pesar, a gente se sente mal quando a gente falha, porque daí a gente sente assim aquela frieza espiritual, porque daí quando você faz algo, você está magoando o Espírito Santo de Deus. E aonde que você se afasta da presença de Deus através do pecado. E o Espírito Santo de Deus é santo, então muitas vezes a gente sente uma frieza no coração, mas com todos os nossos erros, Senhor, o Espírito Santo, ele sempre nos fala onde nós estamos errando. Mas nós sabemos disso, mas eles não quiseram saber. Eles compararam o Filho de Deus, que era santo, com um ser humano. Jesus, ele não pode ser comparado com ninguém. Ninguém pode ser comparado com ele porque ele é santo, ele nunca pecou. Abraão pode ter sido considerado o pai da fé, mas ele pecou, mas Jesus nunca pecou. Jesus não podia ser comparado com homem nenhum aqui na face dessa terra. Mas eles, no engano, e Satanás implantou uma mentira no coração deles que iria vir ainda o Messias. Então, como se esse Messias ficasse vivo pro resto da vida. Mas isso é uma pura mentira, porque o que vai vir é o anticristo. Muito se fala sobre a vinda de Jesus. Eu digo para você assim, se preocupe com o teu amanhã, se você está firmado em Jesus. Porque se amanhã depois o Senhor te chamar, se você não estiver firmado na presença dele, para onde que você vai? Você vai descer. Então, a gente tem que se preocupar no momento com a nossa vida, a vida que nós estamos levando. Porque nem eu e nem você, nós sabemos o dia da nossa morte. Porque o arrebatamento da igreja, ele só virá depois do mandato do anticristo. Terá as aflições, terá as perseguições. E o povo de Deus vai passar assim pelas aflições, pelas tribulações que há de vir, as tribulações das trombetas que já estão acontecendo. E quando as estrelas do céu caírem na terra como meteoro, aí sim vem o arrebatamento da igreja, para que o povo de Deus não venha sofrer com isso. E aí o Senhor vem e arrebata a igreja. Então, triste vai ser para aquele que ficar nessa terra, os meteoros caindo na cabeça. Então, essa é a tribulação mais difícil que as pessoas vão passar. Mas nós também vamos passar por grandes tribulações. Então, irmãos, que fiquemos cientes disso. Se preocupe com a tua vida agora, se santifica, porque a qualquer momento o Senhor pode te chamar. Porque o arrebatamento da igreja só depois dos 7 anos do mandato do anticristo. Não se deixe enganar por esse falso estudo. A igreja vai sim passar por grandes aflições, perseguições, será fechada, o povo de Deus será perseguido. Então, deixa essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.